maior parte das pessoas tenha gostado, né? E a questão toda é assim, a gente tentar entender que gostar é esse. De onde vem esse gostar? Porque gostar é uma coisa tão ampla, né? E a gente precisa entender um pouquinho que mecanismos que operam na série, que mecanismos estão ocorrendo ali nesses episódios, nessas imagens, nessa construção, que fazem com que a gente goste ou desgoste de alguma coisa, né? Então, esse é o meu objeto de estudo, ou seja, tentar entender, e ainda mais ligado a essa questão da ortodoxia judaica, no cinema israelense, nas séries israelenses principalmente, de tentar entender como é que essas construções ocorrem na tela e como é que a gente tem uma coisa chamada produção de sentidos. O Daniel, aí que abriu com a gente aqui esse evento, fez um curso comigo, fizemos um curso junto com o professor Paulo Menezes lá na Sociologia, ele vai levar, foi quando eu conheci o Daniel, e o Paulo sempre insistia nesta questão, ou seja, a gente tem que entender a questão da produção de sentidos, como é que opera essa construção de sentidos. E aí eu fiz a pergunta para vocês do gostar ou não gostar, porque quando eu assisti logo que a série saiu, eu me senti incomodado. Não é uma questão de eu ter gostado, né? Não é a questão de gostar, eu gostei, né? Mas em alguns lugares eu me senti incomodado, né? E falar, puxa, o que está acontecendo aqui? Por que eu estou sentindo esse incômodo aqui? E eu fiquei tentando processar um pouquinho essa questão. Mas antes de falar desses meus incômodos, dessa produção de sentido, da forma como eu estava vendo isso aqui, eu quero dizer três coisas. Primeiro, Shira Haas, que é a atriz que faz a Este, é uma atriz fenomenal, né? Então, acho que o que confere muito da credibilidade e vou usar uma palavra que não é muito legal em português e na academia que chama empatia, pelo menos nas teorias de comunicação, da gente se identificar com ela, né? Com a história dela, com a trajetória dela. A Shira Haas confere à personagem da Este essa característica, essa credibilidade. Então, isso, de fato, é uma questão muito interessante e acho que positiva na série. Segunda questão que acho que é bem interessante aqui da gente ressaltar é o Yiddish, né? É a primeira, talvez não conheço outras séries de TV especificamente nesse contexto de Netflix, cuja linguagem principal da série é Yiddish. Ou seja, é algo que é positivo, que também trabalha nesse sentido de conferir credibilidade, de conferir alguma coisa que a gente acredita no que está vendo, né? A gente às vezes vê filmes americanos sobre índios e os índios falam, né, o hindu fala inglês, ou sei lá, né? A linguagem do filme é inglês, né? Então isso às vezes funciona de um outro jeito. Aqui o Yiddish confere para a gente essa credibilidade, essa identidade à série. Terceira coisa que esse eu tenho dúvida, para ser sincero, mas vou colocar ainda na chave positiva e boa, que é o cuidado com os detalhes, com os símbolos do tipo roupas, casas, móveis, objetos, principalmente em Williamsburg, lá no Satmers, né? A Marta vai falar melhor um pouquinho sobre a questão do Satmers, mas isso, de alguma forma, também confere essa credibilidade, ou essa forma que a gente vai procurar se identificar com este produto cultural que é a série, né? Muito bom. Então, aí a pergunta que fica assim, mas então, afinal de contas, o que me provocou algum incômodo? Que de alguma maneira, me deixou assim, incomodado, né? Tô repetindo. E eu encontrei, acho que depois de processar, tentar entender algumas coisas, eu encontrei dois lugares aqui, ou duas questões que realmente eu entendo que me incomodaram. Uma é o que eu chamo de caricaturização, né? A meu modo de ver,
há uma caricaturização do grupo mostrado, que são os Sattmer, ou seja, o que é uma caricatura? Caricatura é um exagero de uma determinada característica. Nós estamos acostumados a ver caricaturas, principalmente em desenho. Então o cara é narigudo, então o caricaturista exacerba essa característica, né, do caricaturado, que é botar o nariz daquele jeito. Então, o meu modo de ver, acontece aqui uma caricaturização. Isso me provocou um certo incômodo. Caricaturização é um recurso narrativo válido, não tem por que não ser válido. Ele é válido numa chave de comédia, numa chave de humor, né? Então, mas numa chave de drama, e a gente está assistindo um drama aqui, me parece que confere de alguma forma. Bom, peraí, o que está acontecendo aqui, né? Eu estou tomando, então é como se de alguma maneira a série quisesse dizer para a gente que esses caras não são legais, né? Eles são de alguma forma não tão legais, né? Então assim a gente tem uma sogra insuportável, né? Nós temos um marido que apesar de ser legal, né? A construção é um pouquinho mais nuançada, mas ele é o filhinho da mamãe, ele é um bobinho, é o filho da mamãe que não sabe nada, tudo mais. As vizinhas que estão ali com os filhinhos, a única coisa que interessa para as vizinhas é ter mais filhos e mais filhos e mais filhos e tudo mais, né? E então o que consequência disso para mim é que de alguma forma a série produz uma coisa que eu estou chamando de outrização, ou seja, eu torno o outro, eu transformo em outro. Eu É isso faço aqui, ó. eu faço com que haja um outro exótico, esquisito. Então, sabe, eu estou interessado na vida sexual deles, né? Aquelas cenas todas então, das construções. Então, religioso ou ortodoxo ou Sattmer transa de roupa, né? Então, isso me parece muito caminha nessa chave de você transformar o ser humano. Então, não há uma dimensão humana aqui, né, da relação humana, da gente, espectador, com essas pessoas, no caso, porque elas são outras, elas estão construídas na chave do outro. E aí a série ainda vai mais longe nisso. Ela coloca Berlim, né? Então a gente tem Williamsburg aqui como um feudo ultrapassado, o Oriente, né? Aquela coisa, né? Quem conhece um pouquinho a questão do Eduardo Said, orientalismo e tudo mais. Então a gente em contraposição tem este mundo cosmopolita, civilizado, moderno, onde tudo pode, onde as pessoas se relacionam e são pessoas legais, tudo mais. Então essa contraposição desses dois mundos também jogam nessa chave de você outrizar, né? Tornar esse outro cara diferente e não tão claro, né? Eu já falei da questão do sexo, né? E continuo essa chave do exagero, principalmente nessa. E por que isso está acontecendo aqui, né? Ao meu modo de ver? Está acontecendo para marcar exatamente a luta da Este. Então, ela se desoutriza, né? Então, da mesma forma que está acontecendo uma outrização aqui, está acontecendo uma desoutrização acolá. Ou seja, a Este, com toda a sua coragem e toda a sua luta, eu confesso que eu não li o livro da Deborah Feldman, já vou falar um pouquinho sobre isso, mas me parece isso, né? Essa questão. Eu vou tentando acelerar um pouquinho, porque acho que meu tempo está meio andando rápido. A outra questão, então, falei de duas questões que de alguma forma me mexiam e eu tentar entender. Uma é essa, ou seja, essa chave da caricatura e da outrização, né, de construir as coisas dessa forma. A segunda coisa são os tempos. Tempo. Marta vai falar melhor sobre isso, mas é inconcebível.
e para quem principalmente conhece um pouco desse assunto, de que alguém que cresceu durante 18 anos, 19 anos, o caso da Este, né, num determinado mundo, em 3 dias, que é o que a série mostra, em Berlim, ela se transforma numa pessoa secular, né, conhecendo os códigos do que acontece ali, toda essa transformação. E isso tudo, né, vai assim em algumas cenas que eu achei que são não quero ser muito crítico, mas por exemplo, né? Então a gente pega a Este que vai embora, né, de Williamsburg, ela é ajudada lá pela professora de piano, esse processo de saída da ortodoxia ou da tomada de decisão ali parece muito supérfluo, né? Muito banal, mas ela vai embora e aí de repente ela cai em Berlim porque a mãe dela mora lá e ela de repente entra num conservatório e já fica amiguinha de todo mundo e vai para o lago com este pessoal. Né? Ela vai para o lago ali, vocês devem lembrar isso na série, e ali acontece uma cena que é bem clichê, que é a questão do batismo ou desbatismo, né? Muitos rituais religiosos acontecem na água, né? Você entrar na água e se purificar, se limpar. A mikve é um contraponto daquilo, mas ela entra na água como se fosse um ritual religioso de purificação e de saída, né? E aí ela tira a peruca e joga a peruca fora, né? Como se fosse como símbolo desta dessa transformação. E aí outro clichê é a câmera, né? Ela muda do nível horizontal e vai para o olho de Deus, como se Deus estivesse recebendo, então, a convertida Este ou a desconvertida Este em seu rebanho multicultural, que é Berlim. Né? E isso acontece em um dia. Isso acontece em um dia. Né? E aí vai nessa sequência, né? Da mesma forma, essas questões, então ela vai e come um sanduíche de presunto lá com o maestro e ela sai, ai, Deus não me matou. Esses processos não acontecem assim. Terceira cena que vocês talvez vão lembrar, ela entra numa loja de departamentos e vai e compra um jeans justíssimo. Né? Ela vai e veste e compra um jeans justíssimo, que também é bem complicado. Imaginem uma menina que cresceu durante 19 anos na redoma do ambiente ortodoxo, que a questão do corpo, e a Marta sim vai falar, né, da questão do corpo aqui, e ela coloca um jeans justíssimo e sai andando como se fosse a coisa mais natural do mundo. Né? Depois, não é nesse momento, mas ela sai andando com um jeans justíssimo. Ou seja, é uma dificuldade. E, por fim, estou já caminhando para o fim aqui, vou para o fim, ela vai transa com um menino lá, ou seja, ela se curou da sua questão sexual, que foi o problema, que pelo menos é o que a série mostra, de que da relação dela com o marido e toda a questão sexual dela, e em 3 dias, porque ela se curou e consegue transar com o cara, né, ter uma relação sexual com o cara ali em Berlim. E então, qual é o incômodo aqui? Né? Qual é a questão aqui? É que, a meu modo de ver, ao adotar essa postura, a série, a meu modo de ver, neste caso, se ela colocou credibilidade em algumas coisas, ela retira essa credibilidade. É claro que é um produto de ficção, existe uma liberalidade ali na construção, mas todo produto de ficção, ou qualquer produto de ficção, ele tem que produzir ou conseguir fazer com que a gente enxergue aquilo como real, como que aquilo esteja realmente acontecendo, que aquilo é crível, que aquilo é possível, que aquilo é viável. Até Jornada nas Estrelas, até Jedi, ou seja, mesmo toda essa construção ali, a gente tem que poder acreditar, a gente tem que acreditar que o Luke Skywalker usa a espada de luz, né? E isso funciona. E aqui eu penso que há
essa retirada daqui. Eu vou parar por aqui, Dani, porque acho que já estourei meu tempo e acho que dá tempo também depois das pessoas falarem, fazerem as perguntas, comentários, etc. Maravilha. Só antes de passar a palavra para Marta, queria só dizer que eu estou vendo aqui que já várias pessoas levantaram a mão, sinalizando que querem falar, e lembrar para a dinâmica do evento, quem quiser escrever pelo chat as perguntas, talvez facilite na hora da gente lidar com tantas intervenções, mas quem preferir fazer a fala mesmo, fique à vontade, a gente vai abrir o microfone. Então, super obrigado, Bruno, aí pela tua fala. Marta, está na escuta, a palavra é sua. Estou aqui, sim, estou aqui. Então, boa noite a todos. Na verdade, eu não esperava tantas pessoas. Eu vou começar dizendo que eu assistia o seriado porque vários amigos daqui da Argentina e de Israel me diziam: você tem que assistir o seriado. Como você não assistiu o seriado? E eu pensei com meus botões: ai, não, outra vez tanto sofrimento. Porque quando eu fiz o trabalho de campo em Israel, eu fui 2 vezes, em 2004 e 2005. Estive alguns meses, não convivendo, mas entrevistando jovens que abandonaram as comunidades ortodoxas. Ouvir as histórias deles era muito triste. De certa forma, as histórias têm um componente trágico, algumas delas são todos dramas, e eu não queria, por uma situação, enfim, já a gente está passando por situações tão difíceis, me confrontar outra vez com uma história trágica ou dramática. E foi uma grande surpresa para mim ver que, na verdade, a história deste era uma história bastante light, para dizer de algum modo. Para mim foi uma surpresa e, de alguma forma, tirou a verossimilhança do seriado, mas depois eu li 2 entrevistas com a autora do livro, no qual está baseada a série, Deborah Feldman, e entendi que o processo dela foi muito mais duro, muito mais longo e muito mais sofrido, como se diz, por variáveis e por questões muito específicas que têm a ver provavelmente com como se pasteurizam diferentes fenômenos sociais para serem mostrados em seriados. Isso também aconteceu com Nada Ortodoxa. Eu também, se eu gostei do seriado, eu gostei muito da atuação de quem faz de este. E do Yiddish, de que a série se desenvolva em Yiddish. Essas foram as 2 coisas que mais, não que mais me chamaram a atenção, mas das quais eu mais gostei. A história de ou a história de Deborah Feldman, são histórias individuais, mas os fenômenos socioculturais se compõem de histórias individuais. E como cientista social, como antropóloga, quando eu fui estudar esse fenômeno chamado em hebraico Yetziat Sheila, que é um nome muito específico, interessante, que quer dizer saída à procura de respostas. Isso em oposição ao fenômeno contrário, que é o fenômeno dos judeus seculares que ficam ortodoxos, e que esse fenômeno se conhece como Hazara B'Tshuvah, a volta às perguntas, a volta às respostas. Eu me confundi. Então, a Yetziat Sheila, a dissidência da ortodoxia judaica, é a saída para fazer perguntas, enquanto que a incorporação, quem entra
no universo ortodoxo, conhecido como aquele que vai à procura de respostas. Então, o nome do fenômeno, dado pelos atores sociais, é muito revelador. Se eu tenho que explicar o que acontece nesse processo de Yetziat Sheilá, de dissidência da ortodoxia, eu encontrei um padrão muito claro nesse processo, que é o padrão dos rituais de passagem. Quem aqui tem passagem pela antropologia ou pelas ciências sociais conhece esse padrão de um ritual de passagem tem 3 fases. Na primeira, uma separação de um determinado universo, no caso de quem vai tomar a primeira comunhão ou fazer o bar mitzvah, se separa, já não é criança, nem é adulto, se separa desse ser criança. Há um segundo estágio que se chama de estágio liminar, em que a pessoa não é criança e não é adulto, mas está se preparando para ser adulto. E, finalmente, o terceiro estágio, que é a incorporação, quando essa criança já incorpora todos os valores, símbolos, rituais, condutas, etc., necessárias a um adulto. No caso dos Yotzim Lisheilá, dos dissidentes, essa primeira fase de separação começa com o que eles denominam dúvidas heréticas. Quando eles começam a se questionar em relação à ortodoxia, em relação à necessidade de estudar os homens full-time até os 42 anos, as mulheres se questionam em relação à obrigação de casar tão cedo e ter muitos filhos, se questionam a necessidade de sempre obedecer os rabinos, obedecer às autoridades, enfim. Então, nessa primeira fase, que é a fase de separação, as pessoas que são jovens, quando eu fiz o trabalho de campo, 90% daqueles que saíam da ortodoxia eram homens, entre 18 e 22 anos, e menos de 5% eram mulheres. Nessa fase de separação, muitos desses dissidentes tentam conhecer um pouquinho o mundo secular. Como fazem isso? Basicamente através de idas a bibliotecas municipais, que em Israel são muito boas, e ter acesso a um outro tipo de livros. Essa é uma das estratégias. Outra é ir a Tel Aviv. Tel Aviv é o símbolo da vida secular. Outras, tentar ir ao teatro, tentar entrar nos cinemas, etc. Esse processo é bastante longo, é o processo mais longo. E segue-se esse processo, o processo de decidir. Vou decidir sair. É um processo extremamente difícil e começa geralmente com procura de informação de como é a sociedade secular, o que eu tenho que fazer, quem vai me ajudar na sociedade secular. Temos que pensar que essas pessoas saem sem uma educação secular básica, porque na rede educativa ortodoxa em Israel o currículo não passa pelo Ministério de Educação. Então, são pessoas que, nos casos de grupos ultra-ortodoxos, nem sequer dominam o hebraico moderno. Então, são pessoas que têm dificuldades de linguísticas, culturais, não conhecem os códigos da sociedade secular, não sabem como um homem fala com uma mulher fala com um homem. Então, na verdade, um processo extremamente difícil, e eles sabem que no momento em que saem, vão fazer um corte radical com a família. Então, se essa etapa de separação é bastante longa,
o momento de sair é um momento que se decide em pouco se consuma, na verdade, em poucos dias ou em poucas horas. Geralmente eles saem às escondidas, levando uma muda de roupa, sem dinheiro, sem lugar para dormir. E existia quando eu fiz o trabalho de campo uma ONG chamada Hillel, que dava apoio a esses dissidentes nos primeiros 3 meses de eles terem abandonado as comunidades ortodoxas. É triste, eu não tenho tempo agora de ler depoimentos, mas o momento da saída é um momento muito drástico, porque implica uma ruptura que para muitos deles não tem volta. Como me dizia a diretora dessa ONG Hillel, uma coisa é fazer o luto por pais que morreram e outra coisa é fazer o luto por pais que moram a 20 ou 30 quarteirões. Israel é um país pequeno, etc. Esses jovens, quando deixam a ortodoxia, de fato têm que reaprender uma série de códigos que dizem respeito a trabalhar. Nas comunidades ortodoxas, o trabalho não tem valor e a maioria dos homens não trabalha. Então, a questão de trabalhar, a questão de saber usar dinheiro, os horários são diferentes. Já falei da língua hebraica, a gíria, como se relacionar com jovens da idade deles. Tudo isso é um desafio muito grande. Uma das que ainda não foi ganha das batalhas da ONG Hillel, e aí vou fazer uma ponte com o seriado, é que se reconheça a figura jurídica do dissidente da ortodoxia judaica e que lhe sejam dados os mesmos direitos que o Estado dá aos novos imigrantes, aos Olim Hadashim, porque eles são como imigrantes, pessoas que chegam a uma nova sociedade. Por isso, eu assistindo a saga de Este, pensei, uau, ela emigra 2 vezes, porque ela sai do mundo ortodoxo para o mundo secular e sai do seu país. Então, 2 imigrações e ela transita por esses novos universos com uma facilidade incrível, uma facilidade linguística, uma facilidade corporal. Então, para mim, isso era realmente muito difícil de acreditar. Já não, nem é importante dizer que o grupo de amigos dela são um pouco, não transgressores, mas artistas, boêmios. É importante saber que o que a ortodoxia ensina sobre o mundo secular é realmente o mundo secular é pintado como um mundo de pecados, de drogas, de álcool, de ganhos materiais e de perversão. Então, é difícil pensar que uma pessoa consiga transitar por esse mundo tão facilmente. O momento em que esses dissidentes estão nesse período liminar, que o período em que estão nem aqui nem ali, essa seria a definição antropológica, e por isso o período mais duro. Esses jovens, pelo menos em Israel, têm alguma ajuda das ONGs, e essa ajuda se expressa em moradia por 3 meses, pagamento de aluguel depois, ajuda para conseguir emprego, ajuda para que eles acabem o ensino secundário, bolsas para que eles entrem nas universidades e apoio de grupos, apoio social, o que é extremamente importante para eles. Entre a maioria dos meus entrevistados, que foram 24, me dizia que demoravam 3, 4, 5 anos até estabelecerem relações de amizade com não ex-ortodoxos. No final das contas, esse grupo acaba interagindo entre si.
é muito difícil para os jovens, principalmente a questão sexual. Tanto que a ONG organizou oficinas para que eles tenham um pouco mais claro como funciona no mundo secular essa relação entre homem e mulher. Existia o problema de as meninas acreditarem que qualquer homem que fizesse um favor para elas, elas tinham que devolver esse favor com sexo. Seja alguém que carregou os móveis, fosse alguém que, enfim, ajudou elas a fazer lições de casa, etc. Então, esse era um problema para as meninas nesse sentido, e para os meninos e as meninas, dificuldades enormes em cortejar o outro, em seduzir o outro, em não saber o que é permitido e o que não é permitido. Então, o período liminar também se caracteriza por esse vazio tão grande. A família não está, os amigos não estão. Às vezes, os yotim, esses dissidentes, querem ver alguém da família. Na maioria das vezes, quando eles conseguem algum tipo de relacionamento, ou com a mãe, ou com algum irmão, eles por iniciativa deles. Essa também é uma tendência, nunca por iniciativa da família ortodoxa. Se a família o aceita, ou a aceita, quando eles visitam a família, tem que ir trajados como ortodoxos e se comportar como ortodoxos, o que é bastante difícil. Eu me lembro de ter participado numa cerimônia muito comovedora de bolsas. Foram otorgadas 25 bolsas de estudos para alguns alunos que tinham se destacado nos estudos. E, obviamente, os pais não foram. Um achievement, uma conquista tão grande, eles não podem compartilhar com pais nem irmãos se, em casos específicos, a família os aceita de volta. Então, existem muitas mágoas e muitas dificuldades. Nesse período de transição, o Bruno marcou a questão dos jeans. Muitos homens e mulheres me disseram: quando se consuma o processo de saída, quando eu coloco uma camiseta e um jeans. Mas houve 2 meninos que não sabiam que existia jeans de mulheres e jeans para homens. Então me contaram que saíram ridículos. E essa questão da moda, pensando que se trata de pessoas muito jovens e numa sociedade ocidental, como, enfim, a sociedade israelense, ou consumista, etc., a questão da moda entre os adolescentes é muito importante. A questão do corpo é uma dos processos que mais custa a esses dissidentes, mais custa no sentido de se sentirem confortáveis com seu corpo. O corpo sempre eles foram ensinados a esconder o corpo, a ter vergonha do corpo, o corpo é sujo. Enfim, e por último tem o processo de incorporação, a última fase, que é quando esses dissidentes, no caso que eu estudei, conseguem se sustentar sozinhos, conseguem ou estudar ou encontrar um emprego e, de alguma forma, são parte dessa sociedade secular e moderna, como um grupo ainda separado, mas já se sentem parte dessa sociedade moderna e secular, com muitas dificuldades ainda, mas se sentem parte dela. Eu queria dizer outras 2 coisas. Tem o problema da culpa. O problema da culpa, que realmente faz da vida deles uma vida muito sofrida, é uma culpa não em relação a Deus, às vezes tem em relação a magoar os pais, é a culpa em relação aos irmãos.
porque uma vez que uma família tem um dissidente ortodoxo, vocês sabem ou devem saber, ou se não eu vou contar para vocês agora, os casamentos, vocês viram isso no seriado, se fazem através de acordos entre as famílias, do shidur. Se uma família tem um dissidente, o valor de troca de todos os irmãos vai descer muitíssimo. Então, essa culpa é enorme. E essa culpa persegue eles, a culpa geralmente persegue seres humanos durante anos. Eu acho que vou só fechar dizendo que quando eu fiz essa pesquisa, o trabalho de campo, em 2004 e 2005, existiam duas ONGs em Israel, uma muito pequena, e Hillel, que é a ONG mais importante, que lhes dá sustento, que luta por eles no parlamento, para que eles recebam verba, etc. Mas hoje há pelo menos 3 ONGs em Israel que se ocupam de dar diferentes tipos de ajuda a esses dissidentes. E se quando eu fiz a pesquisa, a grande maioria que desertava das fileiras da ortodoxia eram jovens, antes de terem sido casados, e muito jovens, hoje desertam famílias inteiras. Tem uma ONG, agora me fugiu o nome, que se ocupa justamente de famílias inteiras que desertam da ortodoxia. Então, é um fenômeno que está crescendo, embora não haja números, porque eles não há estimativas, eles não existem como pessoa jurídica, ou talvez a palavra pessoa jurídica não seja a mais correta, mas não há uma entidade oficialmente reconhecida dissidente ortodoxo, como existe em Israel uma entidade oficialmente reconhecida, que é aquele que se transformou em ortodoxo. E isso aí, eu acho que não fui tão organizada como quis ser, mas virão dias melhores. Bom, muito obrigada. Obrigada, Marta, pela sua fala inicial. Antes de iniciar as perguntas, queria lembrar o seguinte: uma das coisas bacanas desse nosso contexto de pandemia é a pontualidade com que os encontros têm acontecido, né? Parece que mais do que os encontros presenciais, os virtuais começam na hora, o nosso começou na hora. E uma das coisas que a gente achou importante era também tentar não se estender muito. E a gente colocou como teto às 19h30. Então, para a gente conseguir dar conta de acolher todas as perguntas, comentários e ainda assim terminar no horário sem que fique exaustivo para todos nós, a ideia é a gente tentar ser conciso e breve nas colocações. Tem 5 pessoas que levantaram a mão. Eu vou organizar em alguns blocos de perguntas para a gente distribuir essa fala e otimizar o nosso tempo. Mas antes de passar a palavra, vou ler alguns comentários que foram postados no chat. A Dina Schaffer, por exemplo, diz que no livro as coisas acontecem completamente diferente. A Diana falou que já tinha lido o livro da Marta e por isso não adorou a série, que o livro é muito mais profundo. A Elka coloca uma questão, talvez aí mais direcionada para o Bruno, que ela não acha que a Este se curou, ela na hora do ato sexual. Ela simplesmente não era mais virgem, portanto, não sentia mais dor na relação sexual com quem quer que fosse. A Cláudia fez um comentário mais longo, dizendo o seguinte: ela acha que falta, como contraponto nesse nosso debate, a visão de alguém da área de cinema ou da TV. Pois é claro que uma série comercial relativamente curta não pode aprofundar os personagens, seja do ponto de vista psicológico, seja do ponto de vista religioso, etc. Não tem como preservar o ritmo, o tempo da vida real, da experiência de vida da autora do livro que deu base à série. A cena do lago, por exemplo,
tem que ser entendida como simbólica, não como uma descrição do processo real. O mesmo, me parece, vale para os outros elementos que o Bruno chamou de caricaturas. A Cláudia diz também que a Marta coloca bem justamente essa questão do simbólico. No filme e na vida real, o jeans representa a passagem, a adaptação, porque a cena do lago, jogar fora a peruca, não pode ser vista como tendo o mesmo papel. Ou a relação sexual, no final da série, como representando a mesma coisa. Tem uma pessoa não identificada que pergunta o seguinte: gostaria de saber o nome da obra da Marta que trata sobre essa questão da apostasia ortodoxa. Esse livro aqui, Ortodoxia Judaica e os seus descontentes. Vou passar a palavra para vocês, ou vocês acham que dá para seguir um pouco mais? Bruno e Marta. Tem bastante coisa aqui chegando. Deixa eu acho que quero pontuar só duas coisinhas que acho que são importantes, especialmente para os comentários da Cláudia, com relação a simbólico e tudo mais, sem dúvida, né? A gente tem uma simbologia aqui em cada uma dessas coisas e uma hipérbole, né? Quer dizer, essa coisa tá colocada dessa forma. É claro que pode ser lido dessa maneira, né? Esse processo da Este, que, como a Marta contou para a gente, né, leva muito tempo e é sofrido, ele teve que ser condensado em 3 dias. E por isso, talvez a simbologia. E eu queria colocar aqui mais uma coisinha antes de mais nada. Eu tive muita impressão, eu não sei se vocês viram, também está na Netflix, é um documentário de 20 minutinhos que conta a produção da série. Tem alguém, imagino, se não viram, deem uma olhadinha, né? E a sensação que eu tive em toda essa história, por ter 4 episódios, ouvindo a Shira Haas, tanto aqui como em algumas outras entrevistas que ela deu, a impressão que eu tive nesse contexto é de que era uma produção muito não pobre, mas uma produção com recursos bastante limitados. E talvez por isso, né, ela se limitou a esses 4 episódios. Eu não sei, não tenho esse dado. Então, talvez se ela fosse um pouco mais longa, ou há dúvida sempre se esse produto é comercialmente viável, né? Não sei, Dani, se eu também posso abordar. Acho que alguém comentou a questão da questão comercial aqui, né? Por que essas séries de ortodoxia ou séries judaicas têm acontecido e séries israelenses têm tido sucesso, né? A gente tem visto isso aí. E eu acho que não é um fenômeno que a gente vem acompanhando já há algum tempo, da questão do streaming, né? A possibilidade de você ter os horários que você quer, o fato de uma série ter um formato de horário, de tempo, que é bem adequado para esse tipo de mídia. E acho que há sim uma curiosidade, o Dani pode até depois falar um pouquinho sobre a questão dos evangélicos e tudo mais, mas há uma curiosidade sobre a questão judaica, talvez aqui no Brasil um pouquinho mais do que em outros lugares, apesar da série ser um sucesso mundial. Eu assisti ontem uma palestra de uma moça que está no Canadá, mas que é espanhola, e também é um fenômeno de sucesso mesmo. Então, acho que, por enquanto, eu queria dizer isso. Com a questão do símbolo, vou só reiterar um pouquinho a questão do incômodo aqui. Eu acho que o tratamento simbólico e determinadas imagens, determinadas questões, às vezes são tratadas de forma diferente, e há exemplos muito mais interessantes, pelo menos a meu modo de ver, de como essas questões são tratadas. Por exemplo, tem uma série israelense que, infelizmente, ainda não passou aqui, é uma série que chama Matir Agunot. É um cara que trabalha na Rabbanut, no rabinato em Israel, e o trabalho dele, Agunot, são mulheres que são abandonadas pelos maridos ou que não se sabe onde está o marido, e ela não consegue receber o divórcio, né?
porque quem dá o divórcio no rabinato é o marido, e esse cara é o cara que vai salvá-las, ou seja, ele é um cara que trabalha no rabinato e vai tentar achar o marido. E a mulher desse cara, que é religiosa, ortodoxa, super ortodoxa em Israel, ela está nesse processo, né, de saída. E é muito, pelo menos ao meu modo de ver, né, tem muito mais nuance, muito mais humanidade no tratamento dessa questão do que essa aceleração que a gente vê aqui na série. Outro filme que vocês podem, imagino que a maioria das pessoas viu, e que também tem um tratamento bem diferente, me parece muito diferente de tudo isso aqui, é o Desobediência, né, com a Rachel Weisz, se não me engano, né? E que me parece, só para dar 2 exemplos que me passaram aqui agora sobre esse tipo de coisa. That's it. Não sei se a Marta gostaria de fazer uma colocação agora ou se a gente pode ouvir mais algumas perguntas. Tudo bem, Marta? Daniel, posso dizer alguma coisa? Claro, à vontade. Então, em relação aos símbolos, mas em outra chave, para mim foi interessante, surpreendente, quando assisti a série, quando a professora de piano diz para o que a retém aqui? Não há muros, são muros imaginários. Eu pensei, uau, mas atravessar muros simbólicos, imaginários, é muito difícil. Não precisamos de uma muralha de pedras, da muralha chinesa. Esses muros simbólicos, imaginários, eu acho que o simbólico não é imaginário, mas são muito difíceis de atravessar. Então, a professora não estava entendendo exatamente o conflito de Este, me parece. Perfeito. Bom, tem mais uma série de perguntas no chat, mas vamos ouvir um pouco as pessoas. Levantaram aqui a mão na ordem, uma pessoa identificada como Ruth iPad 1. Ruth, se puder fazer a sua colocação, pedimos só que seja de maneira breve. Pode liberar o microfone e fazer a pergunta ou comentário. Ruth, iPad 1, nos ouve, senão a gente passa a palavra para outra pessoa. Bom, então enquanto a Ruth não se manifesta, iPad de De Hanens, identificado assim como pessoa que levantou a mão também. Se estiver nos ouvindo, pode fazer o seu comentário. Só não esqueça de liberar o áudio do microfone. As pessoas levantaram a mão faz tempo, então não sei se estão preparadas para fazer essa colocação, mas nem a Ruth, nem a iPad de Derranens liberou o áudio. Daniel, tem alguns comentários interessantes que você poderia ler até que as pessoas se preparem. Tem dezenas de comentários aqui. Eu estava pensando só da gente ouvir um pouco. Estou vendo que a Suzana, a professora Suzana do Centro de Estudos Judaicos também levantou a mão. Vamos ver se a Suzana fala agora. Senão a gente volta para o chat. Suzana, você está por aí? Você quer fazer a sua colocação? O microfone. Não esquece de liberar o microfone. Eu posso liberar você aqui. Já liberei. Aqui, melhor. Olá, obrigada. Eu queria colocar em evidência também o drama da mulher bíblica, da mulher estéril, que não encontra lugar nem na família, nem na sociedade, e que sempre, nas histórias bíblicas, isso incorre em uma ruptura, em uma viagem ao interior de si própria, poderia até falar de uma viagem uterina, e isso ficou muito evidente para mim quando eu assisti a esse seriado, o fato da Este ter sido rejeitada pela mãe, depois a gente vê que não é exatamente rejeitada, mas
sim, ela está à margem da sociedade nesse aspecto, e nisso a Alemanha é também uma mãe que rejeita, é uma mãe que rejeitou os judeus. Então, a busca dela por acolhimento se dá fora, obviamente, da comunidade, mas eu diria que é uma viagem uterina, e eu vi vários símbolos uterinos realmente nessa jornada dela. E no final, quando o marido dela vem oferecer afeto e possibilidade e o caminho de volta, e ela laconicamente responde: é tarde demais. Quer dizer, de alguma maneira, ela é um ser abortado, e a cena do jeans me impressionou de sobremaneira também pelo físico da atriz. Ela vai se despojando de todos os adornos e todas as insígnias do feminino, de esposa, de ortodoxa, e ao vestir esse jeans, e ela com aquele cabelo curto, ela fica totalmente andrógina. Ela para mim, pareceu, ela se transforma num feto. A identidade dela é completamente apagada. E tem sido uma tônica os filmes que tratam das comunidades religiosas, tratam realmente dessa esterilidade da esposa que não vai encontrar lugar nem dentro da sua família nuclear, nem dentro da sociedade, nem dentro da comunidade feminina. Quer dizer, esse aspecto me impactou muito ao assistir Unorthodox. Essa é a minha contribuição. Obrigada. Obrigado, Suzana. Eu vi que a segunda pessoa que tinha se inscrito liberou o microfone e acho que vai fazer a colocação agora. Se puder dizer seu nome, que aqui não está aparecendo na minha lista. Meu nome é Raquel e eu gostaria de saber, se fala muito que a ortodoxia é muito importante para a nossa identidade judaica no mundo, é ela que faz a nossa continuidade. E nesse mundo de tantos radicalismos, eu queria saber que lugar tem a ortodoxia no mundo de hoje, como judia, como imigrante morando no Brasil. Obrigado, Raquel. Eu vou acrescentar mais duas perguntas no chat, e aí eu passo a palavra para o Bruno e para a Marta para mais essa rodada. Então, uma pergunta. Agradeço a oportunidade de participar. Pensei se o Bruno poderia fazer um paralelo com Stiesel e se a professora Marta poderia falar um pouco mais especificamente sobre Satmar. E a segunda pergunta... mas acho que é muito justamente essa da Raquel, não sei se foi ela mesma que fez, mas sobre a questão da ortodoxia para a continuidade da identidade judaica. Então, vou acrescentar uma terceira, que é a seguinte, um comentário. A questão do streaming não é razão suficiente para o sucesso da série. Pelo que eu sei, é algo que acontece especificamente com essa série. Virou uma série cult entre intelectuais que não são judeus, por exemplo. Quero dizer que tem sucesso entre um público que tem um nível de reflexão importante. Vou passar a palavra para o Bruno e para a Marta e depois a gente faz uma nova rodada. Em relação à importância da ortodoxia, numericamente a sua importância é mais ou menos a mesma em Israel e nas diásporas, oscilando entre 12% e 15% dos judeus. Eu não acredito que ela seja o baluarte da identidade judaica na contemporaneidade. Acredito que uma corrente mais entre tantas correntes que existem no judaísmo, que por definição sempre foi heterogêneo. Em relação ao grupo Satmar é uma Hassidut, que já é uma... A ortodoxia também não é homogênea, então tem várias
divisões. Uma delas são os grupos mais, numa época, na verdade, até o século XIX, eram grupos mais racionalistas, os Hassidim eram considerados mais místicos. Hoje essa diferença não é tão radical como era nos séculos passados. E os Satmar são uma desses grupos racídicos mais importantes em nível numérico, principalmente nos Estados Unidos, e são considerados um dos grupos mais radicais dentro da ortodoxia. Isso que eu posso dizer, grosso modo, aqui. Deixa eu... é o seguinte, essa questão de... não sei qual é o dado que virou algo cult entre um público um pouquinho mais, não sei, intelectualizado, o que quer que seja, mas como justifica o sucesso da série em streaming e tudo mais, eu acho que não é esta série em específico que justifica que é o sucesso por causa do streaming, né? Casa de Papel também é um sucesso, né? O streaming, você já tem um monte de outras e não é por conta... Bom, isso. O que eu acho que a gente tem que entender um pouquinho os mecanismos de por que a gente se identifica, né, com uma personagem ou com uma trama, né? Porque quando a gente vai se identificar com um produto cultural desse tipo, a gente vai se identificar via uma similaridade. E a gente pode buscar essa similaridade normalmente ou com alguma personagem ou com a trama. Então, por exemplo, numa série médica, se eu sou médico, eu de repente vou me identificar com a personagem que é o médico e não com o paciente. Ou porque eu sou branco e o outro é branco, ou porque eu sou negro e o outro é negro. Então, esses mecanismos de identificação funcionam muito em cima da similaridade. E aí você vai numa chave de características que podem ser afetivas ou cognitivas ou motivacionais, né? Não vou entrar nessa questão, mas é isso aí. Então, eu entendo que, para muita gente, acho que há um pouco dessa identificação neste processo da haste de quebra, de saída, de busca de si mesma, de romper grilhões da opressão. Então, isso acho que causa uma certa identificação, né, nesse quest, né, nessa jornada da haste em busca da sua libertação nesse contexto. Eu acho que, nesse sentido, entendo a operação, os mecanismos que operam por aí, né? Falando de Stissel, não vou me alongar, Stissel acho que é um produto bastante diferente do que essa série por duas razões, assim, por N mil razões, mas acho que fundamentalmente Stissel é a primeira série que foi feita onde o universo ortodoxo está nele mesmo, ou seja, não o universo da ortodoxia e o universo secular. As séries de ortodoxia em Israel, na televisão israelense, começaram em mais ou menos 2004 com Merchak Negiah, A Touch Away. Eu não sei se alguém assistiu, chama Merchak Negiah. Merchak Negiah foi a primeira série de 2004. Ela é a história de um imigrante russo que vai morar no bairro de Bnei Brak, o tal Bnei Brak de hoje, que todo mundo conhece, que Corona dizimou, é um bairro religioso, e ele tem uma historinha com a filha de um rabino, que é a vizinha dele. Então, existe essa contraposição, essa coisa entre o mundo secular e o mundo ortodoxo. Depois você tem, na sequência, outra série que chama Srugim. Não sei se alguém viu também. É uma série um pouco diferente, porque ela aborda o grupo não dos Haredim, né, da outra ortodoxia, mas ela pega os judeus, os nacionalistas, né, os religiosos nacionalistas, aquele pessoal, exatamente Srugim, vem de kippah srugá, que é a kippah tricotada, né? Então, por isso chamados de Srugim, esse é o bitui, né,
a nomenclatura aí o apelido que se dá a esse grupo. Srugim é meio um friends que acontece nesse grupo. Ali não há essa caracterização tão simbólica da ortodoxia, né? Ninguém usa preto, não é nada disso. São pessoas muito mais. Mas ainda assim está, então, também de novo nesse universo que coloca os dois mundos de alguma maneira, né? Um mundo mais religioso e um mundo mais secular, e um mundo secular. Shtisel vai já então, né, na sequência vai Shtisel, e Shtisel fica neste mundo, né? Shtisel é feito no bairro de Geula, lá em Jerusalém, e a história daquele pessoal dali. Então não há pelo menos em muitos momentos, não há esse enfrentamento, esse encontro entre este mundo ortodoxo e o mundo secular em Shtisel. Shtisel se caracteriza, né, a minha análise de Shtisel é que o objeto, tudo é tratado para que a gente consiga entender e olhar que essas pessoas que vestem, que simbolicamente, então vestem preto, fazem uma brachá, fazem uma bênção cada vez que vão comer alguma coisa, tem todas essas restrições que a gente conhece da comida, disso, daquilo, das relações entre homens e mulheres, mas a série é construída, a produção de sentidos toda é feita para que a gente olhe para eles e consiga se identificar, ou seja, gente como a gente que ama, gente que come, gente que dorme, gente que briga, gente que tem seus problemas diários de trabalho e suas relações. Ela entra numa chave um pouquinho de comédia em alguns momentos, com algumas personagens, e vai por aí, né? Isso tem uma questão aqui que acho que é importante, que tanto essas 3 séries que eu falei são produções israelenses, que é uma, né, já que a Unorthodox não é uma produção israelense. A Unorthodox é uma produção alemã, americana, né, basicamente alemã, filmada a maior parte dela em Berlim, com algumas cenas em Nova York. Lembrar da questão de financiamento de novo, né? Não sei se quem conhece um pouquinho da questão de onde é que estão os dinheiros para fazer isso. Existem algumas fundações em Israel, principalmente, uma fundação não é israelense, mas é americana, chama Fundação Avichai, que financia, se vocês olharem esse produto, vocês vão ver o logo da Avichai, e cujo objeto, se alguém entrar no site da Avichai, vai ver que o objeto dessa fundação é propiciar um diálogo mais interessante, melhor e mais profundo entre a ortodoxia e o secularismo, né? Entre o mundo secular e o mundo ortodoxo. Então, Shtisel, né? Alguém perguntou aqui de Shtisel, eu poderia falar aqui um monte de Shtisel, mas não vou me alongar mais nisso, mas é bem diferente. Eu entendo que é bastante diferente toda a construção simbólica e as relações e a produção de sentidos e identificação das pessoas. Bom, a Elka levantou a mão faz tempo e agora eu vi que ela acabou de escrever a dúvida dela no chat, mas eu vou convidá-la a fazer uso da palavra se ela assim ainda o desejar. O que você acha, Elka? Você topa? Em vez de eu ler aqui. Eu topo, nem que seja para eu ler o que escrevi ali, que já está arrumadinho, mas é lembrar que essa história não é nova. Essa história do rompimento com esse tipo de estilo de vida não é nova no judaísmo. No fim do século XVIII, começo do século XIX, depois da Revolução Francesa, quando foi dada a escolha para os judeus, se quisessem virar franceses, alemães e outras nacionalidades, vários judeus escolheram sim virar, serem franceses, terem a nacionalidade e aprenderem a língua, aprenderem as ciências, saírem do estudo exclusivo da Torá e do Talmud e fizeram esse movimento chamado Haskalah, que os levou nos próximos 150 anos a ganhar vários prêmios Nobel. Antes disso, não
não tinha ortodoxo, tinha o judeu do shtetl. Eles viviam juntos, eles se vestiam de uma certa maneira, eles comiam de uma certa maneira, eles atendiam as dietas conforme as kashrut, mas depois da Haskalah há uma divisão. Há os judeus que vão virando mais modernos, que vão virando mais nacionalistas, não deixam de ser judeus. Aquela pergunta, precisa da ortodoxia? Tem judeus que são judeus e que não são ortodoxos. E na hora que aparecem esses judeus e aparece o movimento da reforma religiosa, aí sim, aí aparecem os que dizem não, não, não. Eu não posso abrir mão de todas aquelas características que eram minhas quando eu morava no shtetl. E aí aparecem os ortodoxos e depois os ultra-ortodoxos. Então, eu tenho muito orgulho de ser descendente dessas mulheres, porque na medida em que os homens começaram a estudar ciências e a trazer livros e a trazer discussões para dentro de casa, as mulheres fizeram um movimento de empoderamento, de dizer, eu não uso mais peruca, eu não caso mais com quem meu pai e minha mãe escolhem, eu quero casar por amor, eu quero estudar, eu quero poder estudar o Talmud e ser respeitada com isso. E eu queria contar que eu sou rabina, que no Brasil não tem muitas, aliás, acho que no momento eu sou a única brasileira no Brasil que é rabina, e que a dificuldade de ser mulher e ser diferente e ousar. Então, muito orgulho das mulheres que ousaram no começo do século XIX e que abriram esse espaço. Então, boa este que agora, num movimento, o que é Williamsburg? É um nada, são algumas famílias lá que estão juntas, né? Uma coisa relativamente pequena, e que ela tenha conseguido sair, e que pena que ela não conseguiu voltar para poder ajudar a fazer a mudança que talvez o marido dela, Yankale, tivesse um espaço para ajudar a fazer. Mas o filme foi assim, não fez, tudo bem, mas eu torço para que as mudanças aos poucos possam ir acontecendo, sem perder a essência, mas abrindo mão de um pouco desse formato radical. Enfim, obrigada pelo espaço para falar. Obrigado, Elka. Eu já vou passar a palavra para a Marta e para o Bruno fazerem as suas considerações. Antes disso, queria só acrescentar uma pergunta da Daniela Gersten, que é: Bruno, você pode me dizer qual patamar comum você encontrou na produção, financiadores, produtores, assessoria sobre a ortodoxia judaica, de séries sobre temáticas judaicas ultra-ortodoxas americanas e israelenses para a Netflix? E uma pergunta da Regina sobre essa tensão entre ultra-ortodoxos e os soldados israelenses, os agentes de saúde em Israel, de onde vem essa tensão. Tem uma outra pergunta que eu acho que eu posso responder, que é se esse evento está sendo gravado e se vai ser disponibilizado. A gente está tentando gravar e a gente vai tentar disponibilizar, e eu espero que a gente consiga fazer isso tecnicamente. Vou passar a palavra então primeiro para a Marta, que eu vi que já liberou o microfone. Marta. Eu queria, em relação ao que disse agora a Elka, a grande diferença, é verdade, entre os judeus religiosos que abandonavam o gueto no século XIX, finais do século XVIII, alguns, era que havia uma sociedade que os esperava. Era a época das grandes ideologias, socialismo, nacionalismo, diferença, enfim. Eles foram emancipados e a sociedade precisava deles. E eles saíram como diz estudioso da ortodoxia israelense, um aluvião de hereges. Saíram juntos. Hoje, essa saída é solitária para uma sociedade que não tem uma ideologia, ao contrário, que estamos na época do fim das ideologias, que não mostra absolutamente nenhum interesse em recebê-los, esses jovens que saem de uma cultura, de uma sociedade totalitária ou totalista, no sentido de que a vida deles toda está imbuída de um sentido dado, partem para uma sociedade
que está à procura de sentidos ou não acha sentidos. Então, são fenômenos bastante diferentes. Não há ninguém interessado em receber esses novos hereges ou apóstatas, com exceção de uma ONG que tinha 5, 6 voluntários trabalhando para ela. E a outra coisa que talvez com isso eu já não fale mais, para mim a Este teve muita sorte, porque ela transita por dois universos, planetas diferentes, e ela é bem recebida nos dois. Quer dizer que se ela quisesse voltar, o marido pelo menos promete que ele vai cuidar dela, que ele vai mudar, etc. Então ela tem garantida uma volta com bastante acolhimento. Ela pode ficar e, sei lá, ganhar no conservatório, se dedicar à música. As duas opções estão abertas. Nós vimos um outro personagem do seriado, que é Moshe, que a volta foi extremamente dura, a saída foi extremamente dura, porque ele não conseguiu encontrar um lugar na sociedade secular, acabou virando um pouco um gangster e volta à ortodoxia e é humilhado, é visto já como um diferente e um inferior. Então, por isso eu digo, Este, no final das contas, há uma saga, mas é uma sortuda nesse universo. É isso, Daniel. Se você puder... Agora as pessoas talvez tenham... Sim. Responder também a questão do exército, e aí eu vou fazer um ajuste na minha colocação. Acho que a Regina achou que não é bem uma tensão. Eu, de fato, atenuei a pergunta dela, eu vou ler como está no chat. E esses ultra-religiosos precisam ser estúpidos, grosseiros, agressivos com pedras, xingamentos horrorosos com soldados da Tzavá e agentes da saúde em Israel? Essa educação é dada pelas yeshivot? Eu traduzi isso como atenção. Essa educação é dada nas yeshivot. Exatamente isso. Eu não digo nem em todas as yeshivot, talvez eu respondi muito intuitivamente, mas o soldado é visto como um funcionário de um Estado, que é um Estado hipócrita, que é um Estado que não é reconhecido como um Estado judeu. Então, esse mundo, fora os muros do gueto ortodoxo, simbólicos e geográficos, porque os ortodoxos vivem em bairros separados, é visto como um mundo inferior, como um mundo materialista, como um mundo da concupiscência, e os soldados são vistos como autoridades, como funcionários de um Estado que é um Estado de hereges e apóstatas. Há como também a ortodoxia não é estática, embora se apresente como um grupo que não muda e que sempre permanece igual, tem pesquisas muito interessantes sobre a geração de ortodoxos nascida em Israel. Então, o arraigo e a identificação deles com Israel, Estado, com o hebraico como língua e com os soldados é muito maior que a dos pais deles que vinham da Europa. Então, aí estamos vendo já uma pequena mudança. Obrigado, Marta. Bruno, quer fazer suas considerações? Respondendo primeiro para a Daniela perguntou se eu via alguma correlação entre produção das produções americanas israelenses da ortodoxia. Não. São universos bem separados, né? As produções americanas e em geral, né? A cultura judaica americana é bem distinta diferente da cultura israelense. As produções israelenses não têm nada nessa chave da ortodoxia e tudo mais, né? A gente sabe que hoje muitos dos produtores israelenses que criaram N séries de sucesso estão hoje trabalhando nos Estados Unidos e produzindo nos Estados Unidos, mas como
pessoas físicas, né? Não tem uma correlação cultural nesse sentido. Alguém me perguntou, passando acho que no Now, Vivo Play, Mandamentos, o nome é Kipat Barzelha, eu assisti já faz muito tempo, é sobre uma unidade de ultra-ortodoxos no exército. É uma série interessante, bonitinha, e vai nessa linha que a Marta estava comentando, de que há, sim, um movimento na ortodoxia dos jovens, de alguma forma, quererem fazer parte do Estado de Israel, de alguma forma, quererem fazer parte de algum movimento um pouco diferente nesse sentido, diferentemente dos seus pais. Mas como também a Marta disse, não dá para dizer existe uma ultra-ortodoxia só e todo mundo é igual. Existe um espectro muito grande, mesmo nessa ultra-ortodoxia. A gente está vendo o Satmer aqui comentado, é uma ponta, quase uma ponta, junto com os Naturei Karta e da Haredi, da Haredis lá em Jerusalém, e você vai para outros, né, as coisas mais nuançadas, até que tem partidos políticos, o Chaz e tudo mais, que fazem, de alguma forma, isso diferentemente desses grupos que são mais ativos e violentos nesse sentido. Obrigado, Bruno. A gente está chegando perto do nosso horário limite. A gente vai fazer, então, uma última rodada. Queria passar a palavra para o Ernesto, que está com a mão levantada, para as suas considerações. Ernesto, me fala. Oi, Marta. Eu tinha uma pergunta que, quando eu assisti a série, eu fiquei pensando sobre o processo oposto, de pessoas que saem do mundo liberal e se tornam ortodoxas. Porque eu imagino que isso também é um processo comum. Eu imagino que talvez até mais comum. Eu não sei se você sabe se esse processo é mais comum e se você teria alguma referência sobre esse processo inverso, de literatura, de série, de mídia, alguma coisa assim. É isso. Antes de você responder, Marta, e ela tem um outro livro sobre isso, se ela não falar eu conto depois, eu queria só dizer que a Daniela Gerstein, ela escreveu no chat que as judias ultra-ortodoxas, alunas dela que assistiram a série, elogiaram, o que é curioso e pode até servir de um certo contraponto a algumas coisas que a gente falou aqui. Não sei se a Daniela está nos ouvindo e quer fazer algum comentário breve sobre essa questão, que eu acrescentaria o seguinte: em muitas dessas séries, ainda que existam essas consultorias de ultra-ortodoxos, de pessoas que conhecem profundamente esse mundo, que vieram de lá, etc., muitas vezes são séries feitas por não ultra-ortodoxos, né? E acho que é interessante saber também sobre essa recepção. Daniela já escreveu aqui dizendo que ela comenta assim. Então, Daniela, rapidamente seria bom te ouvir a respeito. Em seguida, a gente passa a palavra para a Marta e para o Bruno para fechar o evento. Opa! Alô, espero que esteja me ouvindo. Sim, eu pedi para algumas alunas minhas, já casadas, ultra-ortodoxas, porque eu dava aula em Michalot, em seminários ultra-ortodoxos em Israel, para assistirem a série. E aquelas que assistiram ficaram chocadas, sim, gostaram. Duas delas são americanas, uma delas sentiu terrível empatia, porque ela teve uma fratura, mas foi antes do casamento, e depois ela voltou para o ninho. E é muito estranho, porque elas viram, quando se montam os arquétipos para uma série, também quando tem os índios americanos, os índios falam inglês, né, para serem entendidos. Na Índia se fala inglês, Bruno. Então, os filmes que fazem sobre a Índia, quando o pessoal está falando lá inglês, não vão falar inglês entre eles, muitas vezes, mas eles falam inglês. Mas aqui eles falam Yiddish. E tomaram cuidado que uma das minhas alunas sentiu tamanha empatia, porque viu que o Yiddish era o mesmo Yiddish, que é assim dentro. Então, gostaram porque viram, elas têm uma autocrítica e sabem o que acontece. Mas todas elas, estranho, elas me falaram, olha, gostaram muito, mas e agora? O pessoal fora vê uma coisa assim?
tem um outro pequeno erro na cama, que se cobre, tiram toda a roupa e se cobre completamente com lençol. Tem algumas pequenas diferenças, mas são pequeníssimas. A orientação foi feita... peraí, não, tá certo o microfone. Foi feito tudo em mínimos detalhes, eu não escutei grandes críticas nem nisso, nem nas brachot, porque elas estavam olhando em detalhes. Mas a preocupação foi de fora, porque falaram, agora, olha, todo mundo acha que todo mundo é assim. Quiseram ver essa temática de gênero exposta. Isso é uma novidade, porque tinha de Chaim Potok, de Chosen, que o pessoal conhece, é proibido ler, então o pessoal mais radical não lê. Mas aqueles que, depois de casados, abrem uma crítica, leem, conversam entre um e outro, como, esse é o assunto de fora. Então, gostaram, mas ficaram. Aí eu vi a outra que fala grosseiros, jogam pedras no exército. Esse tipo de estereótipo é complicado, porque sim, acontece muito disso, a idade testosteronada lá das yeshivot, não estão no exército, criam quase como um exército paralelo e dá problemas. Mas o ensino nas yeshivot, contra o exército, contra o Estado, também tem de tema para tema e tem de yeshivá para yeshivá, é um tema muito mais complicado do que eu vi nos bate-papos. E é isso. Obrigado, Daniela. Então, para responder essa última rodada e já fazer as considerações finais, vou passar a palavra para a Marta e para o Bruno. Ernesto, o fenômeno não oposto, mas inverso, eu mencionei que o movimento de Hazara Tshuva volta à procura de respostas, numericamente é muito, muito maior que o fenômeno de saída da ortodoxia. Em termos de análise sociológica, também é um fenômeno de abandono de um universo cognitivo, estético, etc., e a incorporação do repertório cultural, social, etc., de um novo universo. Mas há uma grande diferença, há várias diferenças importantes. A primeira delas é que o processo de dissidência da ortodoxia acontece por um questionamento individual, enquanto que o processo de aproximação à ortodoxia sempre tem um disparador externo. Conheci um amigo que me contou que tem um rabino muito bacana, e me convidaram a um Shabbat numa sinagoga e há um disparador intencional que é externo. Essa seria uma primeira diferença. Mas me parece que a grande diferença é que quem abandona o mundo secular e a família é recebido de braços abertos no mundo ao que quer pertencer, pelos rabinos, pelas famílias dos rabinos, por outros judeus ortodoxos, e esse acolhimento é desde acolhê-los em casa, primeiro no Shabbatot, no Shabbat, no dia do descanso sabático. Isso também se expressa em bolsas para viajar para Israel, bolsas para viajar para os Estados Unidos, para estudar em yeshivot. Então, há toda uma mobilização de recursos humanos que está esperando acolher essas pessoas. Em Israel, o Estado de diferentes através de diferentes ministérios também apoia economicamente esses judeus que optam pela ortodoxia quando adultos. E a ruptura com a família é uma decisão dos que saem. A família quase sempre está disposta a recebê-los e faz muitos sacrifícios para manter o contato. Então, essas são três diferenças que me parecem muito importantes. E talvez a última, realmente a última
a última observação que eu possa fazer é que há um trânsito entre os dois mundos muito maior do que nós pensamos. Inclusive em Israel, que é uma sociedade de clivagens e que existem judeus ortodoxos que moram em bairros ortodoxos e judeus seculares que moram em cidades e bairros seculares, temos o exemplo de novo de Moshe, do seriado. Ele sai da ortodoxia e volta. Então, existem entre gerações judeus que escolheram a ortodoxia como forma de vida e seus filhos ou netos abandonam a ortodoxia. Então, esse trânsito entre dois mundos que parecem não conversar de forma alguma e até ser, em Israel, são contraditórios, se um ganha, o outro perde, não são mundos estancos, tão separados. Existe uma categoria de judeus ortodoxos que não têm a coragem de abandonar a ortodoxia por várias razões, ou porque já têm vários filhos, ou pelo custo emocional e econômico que isso implica, e seguem vivendo como ortodoxos de fachada, mas têm um comportamento secular. Esses grupos são conhecidos em Israel como Anusim Hadashim, os novos marranos, ou Trans-Yotzim, aqueles que estão, vamos dizer, aqui e ali ao mesmo tempo. Eu conheci um rabino, inclusive, de Kfar Chabad, que tinha essa vida dupla. E segundo estatísticas, não estatísticas, mas enquetes feitas pela ONG Hillel, o número desses Trans-Yotzim é extremamente alto, muito mais alto que o número dos que de fato conseguem abandonar a ortodoxia. É isso. Obrigado, Marta. Então, Bruno, suas respostas e considerações finais. Eu acho que, na verdade, acho que não tem mais muitas perguntas a respeito ou esclarecimentos. Na verdade, acho que o mais interessante de tudo isso é que um produto cultural sempre enseja polêmica, enseja interpretação, enseja visão, enseja leituras distintas. E acho que essa é a grande riqueza. E, sem dúvida nenhuma, todos esses sentidos que estão sendo produzidos, acho que foram transpostos aqui. Acho que queria agradecer a presença de todos, no meu nome, agradecer também ao Daniel por ter mediado aqui a gente, a Marta, mais uma vez, pelo brilhantismo das posições, e espero que a gente se veja, acho que daqui 2 semanas. Você vai falar, Daniel? É isso, obrigado. Então, maravilha, super obrigado, Marta, super obrigado, Bruno, obrigado a todo mundo que acompanhou o debate. Essa foi uma primeira experiência disso que a gente está chamando de SEG Debate, onde a gente pretende levar temas aí que estão quentes no noticiário, na Netflix, onde for, mas misturado sempre com questões que a gente aborda no Centro de Estudos Judaicos. Então, já queria fazer o convite para que vocês estejam conosco na semana que vem, na quinta-feira, nesse mesmo horário, das 18 às 19h30. A gente vai fazer um debate sobre a série The Plot Against America, Complô contra a América, que está na HBO. Quem já viu, venha. Quem ainda não viu, veja. É uma série curta, como Nova Ortodoxa, e é muito bacana. Quem vai debater com a gente é a Isadora Sinai, que está fazendo doutorado justamente sobre a obra do Philip Roth, que inspira, embasa essa série Complô contra a América. A gente vai divulgar todos esses eventos agora ao longo da semana. Estão pedindo para eu repetir o nome da série. É The Plot Against America, Complô contra a América, uma série da HBO.
E, enfim, fiquem por dentro, seguindo o Centro de Estudos Judaicos nas redes sociais, seguindo o Instituto Brasil-Israel nas redes sociais, e a gente vai divulgar esse próximo evento, os eventos futuros, e se tudo der certo tecnicamente, disponibilizar o vídeo com as falas do Bruno e da Marta também nos mesmos canais. Então, super obrigado a todos e até a próxima.